Então nós vamos começar a nossa semana de formação sobre a liturgia da Santa Missa, pedindo a Nossa Senhora que nos ilumine, que esteja conosco, que nos acompanhe nesses dias de formação, para que a gente conheça e ame cada vez mais o Filho dela, que é com quem nós nos encontramos em cada liturgia, em cada Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, vamos começar a nossa semana de formação sobre a liturgia da Santa Missa. O Papa São João Paulo II, no ano que ele faleceu, ele tinha proclamado o ano da Eucaristia. E ele, para essa ocasião, ele tinha escrito um documento muito bonito que se chama Eclésia de Eucaristia. A Igreja vive da Eucaristia, né? E é isso mesmo, né? A vida da Igreja é se encontrar com Jesus em cada Eucaristia, é dali que ela tira força, é dali que cada pessoa é renovada, é dali que a Igreja é formada, é revitalizada. A Igreja vive da Eucaristia. E nós também vivemos da Eucaristia, né? Agora acontece que às vezes a gente participa das liturgias, participa das missas há tantos anos, e às vezes tem coisas que a gente não entende na Santa Missa, ritos, símbolos, gestos, né? Às vezes a gente, alguns momentos altos a gente deixa passar batido, às vezes momento que a gente deveria estar se empenhando, a gente está meio distraído, né? Então, essa formação, meu desejo com ela é que a gente possa participar melhor de cada encontro com Jesus. Quando a gente vai entendendo o significado de cada rito, de cada gesto, né, nosso coração vai sendo incendiado, né? Quando a gente vai entendendo o que está acontecendo para além daquilo que a gente vê, né? Então daí nem se fala, né? Então o nosso curso é de liturgia, ou seja, nós queremos entender a celebração, o rito, não é? E a maior parte do tempo vão ser coisas práticas que a gente vai tratar, né? Agora, para a gente começar o primeiro encontro, a gente precisa primeiramente pensar e responder o que é a missa, o que é a liturgia. Hoje a gente vai tentar pensar nisso. O que é a Santa Missa e o que é a liturgia? Depois, nos dias, né, que virão, né, ou seja, até sexta-feira, a gente vai mergulhar no significado de cada gesto, de cada rito, por que faz assim, não faz diferente, né? Primeiro entender o que é, para depois a gente entender, né, os detalhes, né? Depois a gente entender as celebrações, as coisas mais práticas, certo? Então, vamos lá, comecemos então nosso estudo. Tem uma promessa de Jesus, para a gente poder entender o que é a missa, né? Então, e o que é a liturgia, tem uma promessa de Deus que se repete ao longo das Escrituras, né? Desde Abraão, né? Eu estarei convosco. É uma promessa que vai se repetindo ao longo da história da salvação. Eu estarei convosco. Na verdade, quando Deus nos fez para estar com Ele. Deus nos fez e nos colocou num jardim, né, onde ele nos cuidava, né, ele cuidava como um pai cuida de um filho. Ele nos fez para confiar nele, ele nos fez para viver o amor, ele nos fez para cuidar desse mundo para ele, para descobrir uma mensagem de amor dele também nesse mundo. Deus nos fez para estar perto dele, mas o homem, pelo pecado, desconfiou de Deus, fugiu de Deus. Longe de Deus, o homem é infeliz. E Deus não desistiu de nos salvar. Deus que nos fez para Ele, a gente não pode ser feliz longe dele. Deus, de tantas maneiras, veio atrás
de nós, né? Deus chamou Abraão, Deus nos falou pelos profetas de tantas maneiras, de tantas formas. Deus veio atrás de nós. Na leitura da missa de hoje, da carta aos Hebreus, se diz o seguinte, né? Deus outrora aos nossos pais falou pelos profetas, mas neste tempo, que são os últimos, ele nos falou pelo seu Filho, né? Deus quer tanto nos salvar, né? quer tanto estar com a gente, que ele cumpriu essa promessa: eu estarei convosco. Nós fugimos dele, né? Ele não desistiu de vir ficar perto de nós. E chegou um momento que ele se fez homem. Nós, ontem, com a festa do batismo do Senhor, terminamos o tempo do Natal, né? Deus se fez homem, se colocou numa manjedoura para ficar com a gente. O homem, no pecado, desconfiou de Deus. Para nos salvar, Deus veio e se confiou ao homem, né? Olha, o homem desconfiou que Deus o queria feliz. Não foi assim no pecado? Agora, para a gente poder dar a Deus o nosso coração, Deus se fez pequeno, Deus assumiu a nossa carne, Deus se fez um menino, né? Nós não confiamos em Deus, e Deus se confiou a uma mulher, né? Deus se confiou a Maria Santíssima, Deus se confiou a São José. Nós estamos no ano de São José, para curar a nossa desconfiança. Deus vem e confia em nós, Deus vem e se aproxima de nós, Deus vem e nos pede. Deus se faz pequeno para a gente se aproximar dele, e ele vai nos falando tudo o que é necessário para a nossa salvação. Outrora pelos profetas, agora ele vem nos falar pessoalmente através do seu Filho. Ele fala até nos vagidos do menino Jesus na manjedoura, que ainda não sabe falar palavras humanas, né? O Senhor fala conosco na oficina de Nazaré. O Senhor fala conosco em cada pregação, na vida pública de Jesus. Fala conosco em cada milagre, não é? Agora, irmãos, Deus que quis ficar para sempre conosco, né? Ele consuma a nossa salvação, né, na cruz. Depois de ter nos dado tudo, o seu tempo, a sua palavra, os seus milagres, agora Jesus quer, né, se dar até o fim. Jesus, para nos salvar, ele quer nos amar até as últimas consequências. Ele quer se dar até o final, né? Às vezes, tem gente que pensa assim, não, que Jesus veio anunciar o Evangelho e a cruz foi um acidente no meio do caminho, né? Foi um detalhe, não, né? Ele veio para nos amar até o fim. Ele veio para isso, né? Durante todo o Evangelho, Jesus fala da hora dele, da hora que ele ia amar até o final. Ele veio para isso. O Senhor veio, né, para nos amar até a última gota do seu sangue, né? Certo? Né? A cruz não foi um acidente. O Senhor veio para ir até as últimas consequências por nós, né? Tem um texto do Papa Emérito, na abertura do Sínodo de 2008, que é fantástico, que ele diz o seguinte: a história da salvação não é um pequeno evento num pobre planeta, na imensidão do universo. É a razão de tudo, é o motivo da criação. Tudo foi criado para que essa história pudesse acontecer, o encontro entre Deus e a sua criatura, né? Quando Deus criou o mundo, Deus criou para ele poder vir ficar conosco, né? Esse amor de Deus até o fim que é a causa de tudo, não é? Na cruz, o Senhor realiza a nossa salvação. Depois de nos ter dado tudo, agora ele se dá a si mesmo até a última gota do seu sangue, né? Na hora que Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga, né? Por quê? Porque Deus agora está se mostrando a nós. A gente fugiu tanto, agora Deus veio, né? E no peito aberto de Jesus na cruz, a gente consegue conhecer e ver todo o amor de Deus, né? Depois, né, de ter falado, de ter realizado os milagres, agora o grande milagre do Deus poderoso que se faz impotente, que mostra como seu maior poder um amor que não tem medo por nós, não tem medo nem da morte,
e ama até as últimas consequências, né? É interessante, quando Jesus morre na cruz, ele fala: tudo está consumado. Não é um grito de derrota, né? Ele está com os braços levantados. É um grito de vitória, né? Pronto, eu cumpri. Eu fui até o final, né, eu amei até o fim, né, eu venci o mundo, né? E é isso, irmãos, ali é o grande momento da nossa vitória, o momento que Deus agora reúne, né, e chama de volta todos os seus filhos. No sangue do seu filho, todos os seus filhos são chamados de volta. Jesus morre com os braços abertos na cruz, porque é assim, né? É assim que ele continua com os seus braços abertos, porque ele está à espera de cada um de nós. Nós fugimos de Deus, desconfiamos de Deus. Agora na cruz é como se Jesus dissesse para nós: agora você entende que eu te amo? Tem mais alguma coisa que eu pudesse fazer para você acreditar em mim? Meu braço está aberto. Vem, confia em mim, né? É o convite do Senhor, né? E depois, irmãos, no terceiro dia, como Jesus tinha prometido, ele vence a morte. Os apóstolos dispersados depois da sua crucifixão, Jesus ressuscitado vai atrás de cada um, vai atrás dos apóstolos, reúne os discípulos, não é? E Jesus, agora vitorioso, vai soprar sobre eles dizendo: ide para o mundo inteiro pregai o evangelho a toda criatura, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Eu estarei convosco todos os dias até o final do mundo, né? Depois ainda de 50 dias da sua ressurreição, né, ele ainda manda o Espírito Santo, que vem como chamas de fogo, e os apóstolos saem de Jerusalém, começam a pregar e vão pelo mundo todo, e o evangelho chegou até nós, irmãos, porque Deus quis ficar para sempre conosco, né? Ele mandou os seus apóstolos, e ele manda os apóstolos não só para anunciar, para pregar, ele manda para realizar as obras da salvação, para batizar, para levar a graça através dos sacramentos, para realizar as mesmas maravilhas que ele realizou antes da sua paixão. Ele continua realizando na sua igreja. Na igreja, Jesus continua, né, de alguma maneira, o mistério da redenção. A igreja vai levando a salvação a cada pessoa pela sua palavra, pela sua ação e, sobretudo, pelos sacramentos, né? É isso, irmãos. Eu estarei para sempre convosco. E ele ficou conosco até a cruz. E ele venceu a morte. E ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias até o final do mundo. A cruz foi o grande momento, né? O momento da vitória, um momento do amor até o final, né? Agora, irmãos, aos pés da cruz tinha os soldados, tinha aquela multidão furiosa, tinha as santas mulheres, tinha São João, né? Agora Jesus queria que cada pessoa humana pudesse estar aos pés da sua cruz, pudesse experimentar o seu amor até o final, né? Jesus se entregou por nós e quis, né, e quer que cada um de nós, como estava lá João perto de Maria, lá, né, no momento que o sangue escorria do peito aberto de Jesus na cruz e a nossa salvação acontecia, Jesus quer que cada um de nós também possa experimentar esse amor vitorioso, esse amor, né, esse amor salvador. Ele quer aplicar, né, o mistério da redenção a cada um de nós. Por isso, na véspera da sua paixão, Jesus manda que os discípulos fossem e preparassem tudo para a última ceia. Preparasse uma sala grande, num andar superior, e deixasse tudo preparado para a última ceia. Era uma quinta-feira e Jesus, durante aquela ceia pascal, que lembrava, que fazia memória de quando o povo de Deus foi libertado do Egito, atravessou o Mar Vermelho, né, e pôde caminhar para a Terra Prometida. Jesus, durante aquela ceia, ele pegou o pão,
deu graças, partiu e deu para os seus discípulos dizendo: isto é o meu corpo que será entregue por vós. No final da ceia, ele tomou o cálice, deu graças e deu a seus discípulos dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. O que aconteceu ali? Aconteceu que o que Jesus faria na cruz, na sexta-feira, na véspera, ele já antecipou. Ele pegou a sua vida e ele entregou. Tomai todos e comei. Minha carne é entregue, meu sangue é derramado por vós. Na véspera da sua paixão, Jesus já se entregou. Na véspera da sua paixão, Jesus já entregou o seu corpo e o seu sangue. Ele antecipou, na última ceia, aquela entrega que ele faria na cruz, foi antecipada na quinta-feira. Ali Jesus pegou a sua vida e Jesus entregou e disse: fazei isto em memória de mim. Ou seja, ele deu para os apóstolos a autoridade e a missão de renovar, de repetir aquele gesto, mas com uma autoridade de tal maneira que, da mesma forma que aquilo que aconteceu na cruz, ele antecipou na quinta-feira, ele deu a vida já ali. Ali o sacrifício foi antecipado. Cada vez que os apóstolos pegassem o pão e o vinho e dissessem as palavras que Jesus mandou, o mistério da cruz seria atualizado. Cada vez que os apóstolos repetissem: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sacrifício da cruz ficaria presente. Cada pessoa poderia estar aos pés da cruz do Senhor, recebendo a salvação. Na cruz, Jesus nos salvou uma vez por todas. Agora, em cada Eucaristia, o sacrifício da cruz é atualizado. Todo o mistério, toda a entrega, todo o amor fica presente ali, e nós estamos aos pés da cruz do Senhor. É isso, irmão. Jesus é o sumo e eterno sacerdote que no altar da cruz entregou seu corpo, a sua carne, o seu sangue por nós, e através dos seus ministros esse sacrifício da cruz vai sendo atualizado, de tal maneira que cada pessoa que participa de uma Santa Missa, ele possa estar aos pés da cruz do Senhor. Fazei isto em memória de mim, ou seja, repetir, tornar presente o que vai acontecer amanhã na cruz, pois que cada pessoa possa estar presente, cada pessoa possa participar desse sacrifício. Irmãos, irmãs, é isso. A cruz não foi um acidente. Ele veio para nos amar até o final e para a gente ter certeza que ninguém tiraria a sua vida. Ele se entregaria por nós na véspera. Ele pega a sua vida e ele se dá e manda que os apóstolos repetissem esse gesto. É isso, e a igreja continua. A igreja continua e vai continuar até o último dia, pregando, anunciando, mas sobretudo, irmãos, realizando o sacrifício da Santa Missa, tornando a entrega de Jesus presente em cada altar, para que cada pessoa possa se aproximar da fonte da vida, para que cada pessoa possa se entregar com o Senhor. Porque, de fato, também a gente vai ver daqui a pouquinho, na cruz, Jesus se entregou por nós e nos salvou. Agora ele confiou para os apóstolos todo o tesouro da redenção. E quando a gente participa da missa, a entrega de Jesus é renovada, é atualizada, e nós nos entregamos também com ele. Nós participamos também do seu sacrifício. Agora nós também tomamos parte no sacrifício de Jesus. A nossa vida também é colocada dentro do cálice, é consagrada e também é oferecida ao Pai. É isso, irmãos. O Senhor disse, eu estarei para sempre convosco, eu estarei sempre convosco. E ele está, na véspera da sua paixão, ele criou a maneira inimaginável pela qual o Senhor estaria para sempre conosco,
é através da Eucaristia. Ali é o Senhor. Ali é o mistério dessa presença. A missão da igreja é tornar Jesus presente bem no meio do mundo, na nossa vida. E nós levarmos Jesus, nós que comungamos, nós que estamos aos pés da cruz de Jesus, levar a sua luz para cada canto desse mundo. Na véspera da sua paixão, Jesus criou a maneira pela qual ele cumpriria essa promessa. Eu estarei convosco todos os dias até o final do mundo. E ele está de verdade, irmãos, e nós somos felizes por podermos nos encontrar com o Senhor. Tem um grande bispo americano um venerável, está em processo de beatificação. Na verdade, a beatificação foi aprovada, só não foi marcada a data, Fulton Sheen, que ele diz o seguinte: a maior história de amor de todos os tempos está contida numa minúscula hóstia branca. Na hora que você vê na mão do sacerdote aquela hóstia, aquela lá é a maior história de amor de todos os tempos. É a história de um Deus apaixonado, que não desistiu de nós nem quando nós fugíamos dele, que veio atrás de nós, que ficou numa manjedoura, que não teve medo da cruz. E para estar perto de nós, esse Deus infinito se humilha ao ponto de ficar escondido por trás daquilo que parece pão e vinho, mas não é mais pão e vinho, porque ele próprio, só para que ele pudesse estar com a gente com ele. É a maior história de amor, está contida ali. É a história de um Deus apaixonado, de um Deus que no momento que você comunga, você e ele são um só corpo. É isso, irmãos. Na Eucaristia está contida toda a nossa fé. A Igreja, no Concílio Vaticano II, fala que na Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, Jesus Cristo, nossa Páscoa, pão vivo e verdadeiro, vivificador e vivificante. Ali, irmãos, por que na hora que o padre consagra, ele diz, eis o mistério da fé? Porque ali está toda a nossa fé. Ali está aquilo que a gente acredita, nesse Deus que é presente na nossa vida, nesse Deus que se fez homem e continua, inclusive com a sua humanidade perto de nós, através do Santíssimo Sacramento. Não é? Esse Deus que vem ao encontro de nós e se entrega e nos convida a ser um só corpo e um só sangue com Ele. Ali está a maior história de amor de todos os tempos, está escondida, está contida por trás de uma minúscula hóstia branca. É isso, irmãos e irmãs, é isso, quem está acompanhando, aí espero que todos estejam podendo seguir aqui o nosso raciocínio, só para a gente entender o que a gente está falando, o que a gente está fazendo aqui. Então a gente vai falar, está falando da missa, vai falar da liturgia da missa, para começar o que é a missa. E para a gente entender, a gente precisa pensar que Jesus quis que cada pessoa ficasse aos pés da sua cruz. Por isso, na véspera da sua paixão, ele instituiu o sacramento da Eucaristia. E cada vez que a Eucaristia é celebrada, tudo que Jesus fez na cruz fica presente. A gente está aos pés da sua cruz. E na hora da comunhão, a gente se faz um com ele. Ele está para sempre com a gente até o final. O Papa Paulo VI, São Paulo VI, diz que a Eucaristia é o maior dos milagres realizados por Deus. O maior. Por quê? O que pode haver de maior do que um Deus se fazer pequeno e ficar atrás de uma hóstia, de um pedacinho de pão ali? O que pode, o que milagre pode ser maior do que esse? Não existe, é maior do que o milagre, o ato da criação do mundo. O ato da criação do mundo é menor do que o que acontece em cada Eucaristia. Porque, vamos dizer assim, numa linguagem humana, criar é fácil. Para um Deus, criar é fácil. Agora, um Deus onipotente, entrar no mundo que ele criou e se colocar nas mãos de um homem e depois se entregar a cada um que se aproxima do altar, daí é outra coisa. Certo? É isso.
É isso, né? O Senhor veio para isso, a grande ação. Jesus veio para celebrar uma missa. Jesus veio para que você pudesse participar da missa. Jesus veio para que a cada domingo você escutasse ele falar para você: isto é o meu corpo dado por você. Isso é o meu, eu derramei por você. Vem, se aproxima, bebe. É o pão da vida, é o sangue, é o cálice da salvação. Come, bebe, é por você. Você não está sozinho. Eu estarei convosco todos os dias até o final do mundo. Né? Jesus veio para celebrar uma missa. Né? É isso, irmãos, irmãs. Essa é a nossa fé católica. Né? É interessante, né? Então, assim, o Papa Pio XII, ele fala que é surpreendente a gente pensar que Cristo, Jesus, nos salvou na cruz, nos salvou, né, com seu sacrifício eterno, ele realizou a salvação de todos os seres humanos. Né? Agora, ele, que sozinho, ele é o Redentor, ele é o único Redentor. Né? Agora, ele precisa de nós, ele precisa dos seus membros para que a redenção seja aplicada a cada pessoa. Jesus precisa de nós. Né? Como que Deus pode precisar de mim? Deus precisa de mim. Mas como que ele precisa? Ele precisa porque ele quis precisar. Ele não quis precisar do sim de Maria, não quis, ele não contou com Maria, né? Pois ele conta com o meu também e com o seu também. Né? Jesus conta conosco, com a sua igreja, para que o mistério da redenção seja levado, seja aplicado a cada pessoa. Né? Como é grande pensar nisso. Né? Na cruz, Jesus realiza o seu sacrifício por todos nós. Na Eucaristia, ele continua se oferecendo e nós nos oferecemos com ele. Ele se oferece através da sua igreja. Né? A igreja é o corpo de Cristo, ele é a cabeça. Em cada Eucaristia está o Cristo total, se entregando cabeça e membros, se entregando ao Pai e oferecendo o seu sacrifício. Cristo quis contar conosco. Né? É isso. A Eucaristia é o grande ato sacerdotal de Cristo, o maior dos atos. Né? Agora, o Senhor também deixou, para que a redenção fosse levada a cada pessoa, o Senhor também deixou, além da Eucaristia, que é o Santíssimo e o maior dos sacramentos, o Senhor deixou outros 6 sacramentos. E através de cada um deles, Jesus continua na igreja, santificando o seu povo, se oferecendo, tocando, dando a vida pelo batismo, dando a vida de filho pelo batismo. Domingo foi a festa do batismo do Senhor. É ele, no momento do seu batismo, através daquela água, é ele que trouxe, que deu a vida nova. Né? É ele que tocou em você e fez no seu coração, né, brotar a vida eterna, a vida que vem dele, a vida de filho. Né? É ele que toca e te confirmou no dia do sacramento do crisma, e te fez, e quer que você seja de fato um apóstolo dele no meio desse mundo, que queira transformar esse mundo e não se conforme e não se adapte a esse mundo. É ele que pessoalmente, cada vez que você o negou e o traiu, é ele que te esperou e te espera para dizer: eu te absolvo. Como ele olhou para Pedro, quando Pedro negou o Senhor, né, na terceira vez, Jesus, né, naquele ambiente da sua paixão, do seu processo, Pedro nega Jesus pela terceira vez. Naquele momento, Jesus olhou para Pedro. Né? É como se ele falasse: Pedro, eu te perdoo, não desista, não desista. É ele que fala para você através do sacerdote: eu te absolvo. E todo o amor, todo o mistério da cruz naquele momento é aplicado à sua alma. É ele que fica junto de cada enfermo através do sacramento da unção, fortalecendo, consolando, unindo o sofrimento daquela pessoa à cruz de Cristo, aliviando, algumas vezes até recuperando a saúde, outras dando força para ser fiel até o final.
É Ele, né, que quando o noivo diz para a noiva e vice-versa, eu te recebo, é Ele, né, que está ali tocando e fazendo daqueles dois um sacramento do seu amor, né? E é Ele que quando um ministro vai ser ordenado, é Ele que transmite ali, como chamou os apóstolos e enviou ide, né? É Ele também que dá a missão e autoridade para poder continuar realizando a obra da redenção através dos sacramentos, através da pregação do Evangelho, né? É isso, Jesus é o sumo e eterno sacerdote e, sobretudo, através dos sacramentos, ele vai realizando a nossa santificação, né? Pela palavra e pelos sacramentos, o Senhor vai na sua igreja aplicando todo o mistério da cruz, todo o mistério da nossa redenção, da nossa salvação. Certo? Então, pessoal, né, vamos tentar fazer uma retomada, então, mais uma vez até aqui, para a gente entender direitinho, né? Então, olha, o Senhor veio para nos amar até o final e na cruz ele realizou o seu sacrifício, nós somos salvos. Ele deixou os 7 sacramentos pelos quais ele estaria muito perto de nós e acompanharia cada momento da nossa vida. De modo muito particular, se cada sacramento da graça de Cristo, ele ficou conosco na Eucaristia, que mais do que a graça, a Eucaristia nos dá o próprio Cristo de todas as graças. Claro, né? Na igreja, Jesus continua renovando a sua entrega. Diariamente, em cada altar, em cada momento, ele tá renovando a sua entrega por nós, ele está nos santificando, ele nos salvou. Agora, como a salvação chega à nossa vida? A palavra prepara, e a gente acolhe pela fé, e através dos sacramentos, de modo muito particular, a salvação vai sendo aplicada a nós. É óbvio que a gente precisa dar a nossa resposta de fé, de acolhimento, de mudança de vida, mas é através de um modo privilegiado da redenção chegar até nós, na igreja, é através de cada um dos sacramentos. Claro? E dentre todos, a maior obra é a celebração da Santa Missa, que atualiza o sacrifício da cruz. Certo? Ok. Então a gente entendeu que cada missa a gente está aos pés da cruz do Senhor, né? E cada missa Jesus está se entregando por nós. E na hora que a gente recebe o sacramento, nós e o Senhor somos um só corpo. Ok. Agora, e liturgia? O que significa a palavra liturgia? O nosso curso é sobre a missa, mas é sobre a liturgia da missa. O que significa a palavra liturgia? A palavra liturgia vem de 2 palavras gregas, leiton, que significa do povo ou para o povo, e ergon, que significa obra. Então, a palavra significa obra do povo ou obra em favor do povo. Essa palavra, de início, ela não tinha um cunho religioso. Era uma palavra usada para falar a respeito de uma obra pública. Então, uma pessoa vai fazer uma ponte lá para o povo. Era uma liturgia, né? E aquele que fez a ponte lá para a sua cidade, o rei, foi um liturgo, né? Ou seja, ele fez uma obra pro povo. Deu para entender? Então, a palavra liturgia, etimologicamente, significa isso. Uma obra do povo ou uma obra em favor do povo. Agora, para nós, Jesus é o liturgo. Jesus, ele fez a grande obra pelo povo, por nós. Na cruz, ele fez a grande obra da nossa salvação. Ele é o liturgo. Ele, na cruz, realizou a nossa salvação. Certo? E nós participamos da sua obra. Através das celebrações da igreja, Jesus atualiza toda a obra que ele fez por nós e nós tomamos parte na obra de Deus. Está dando para compreender? Então, a liturgia são as celebrações pelas quais Jesus continua vivo na sua igreja e torna o mistério da redenção presente. Ele continua adorando ao Pai, ele continua intercedendo por nós, ele continua agindo em nosso favor.
Claro, né? Então a liturgia da missa, a liturgia do batismo, a liturgia do crisma, né? Cada sacramento tem a sua liturgia. Existe a liturgia das horas, que são as orações oficiais da igreja, a liturgia das exéquias, quando a igreja vai suplicar que o Senhor acolha um filho que foi chamado e conceda o perdão dos seus pecados, que purifique das relíquias do pecado que aquela pessoa possa ter ali, se ela foi por purgatório. Tudo isso é a liturgia. Jesus continua na igreja atualizando toda a obra da redenção através dos ritos que a gente celebra. Claro? Então tem no texto do Concílio Vaticano II, na Constituição Sacrosancto Concilium, que é sobre liturgia, então dá uma definição teológica do que é a liturgia. Diz o seguinte: a liturgia é o exercício da função sacerdotal de Cristo. Nela, os sinais sensíveis significam, e cada um à sua maneira, realizam a santificação dos homens. Nela, o corpo místico de Cristo, cabeça e membros, presta a Deus o culto público integral. Então, olha o que acontece pela liturgia. O homem não tinha fugido de Deus pelo pecado, Jesus veio, nos salvou e nos reuniu. Nós somos o corpo de Cristo. Em cada liturgia, está Jesus por inteiro, cabeça e membros, prestando culto ao Pai, adorando o Pai, através dos sinais, né? De modo particular dos sinais dos sacramentos, né? Da igreja toda prestando culto público integral. Pela liturgia, Jesus, de modo muito particular, vai nos santificando, né? Mas vamos pensar em cada palavra dessa definição aqui, né? É o exercício da função sacerdotal de Cristo. Então, a primeira coisa, quem é o ator principal da liturgia? Jesus. Jesus é o liturgo, né? Então, ontem teve 13 batizados. Quem que batizou aquelas 13 crianças? Jesus. Certo? Hoje cedo eu celebrei a missa. Quem que celebrou a missa? Jesus. Claro, né? Então, em cada liturgia, o sacerdote principal, né, o eu, né, na hora que o padre vai consagrar a Eucaristia, isto é o meu corpo. Esse eu é o eu de Jesus. É ele que está assumindo aquela palavra. Então, quem primeiramente realiza a obra da liturgia, quem é o liturgo, é Jesus. Através da liturgia, ele continua, né, consolando, tocando, animando, né? Ele nos reúne para a adoração, mas ele é o sacerdote principal. O padre, o seu sacerdócio ministerial, é um sacerdócio instrumental. Jesus quis precisar dos ministros ordenados, né, para realizar a sua liturgia. O padre possui o sacerdócio ministerial, que é um sacerdócio instrumental. O sacerdote principal é Cristo, né, certo? Então Jesus é o principal liturgo. Pela liturgia, Jesus realiza a nossa santificação. No ano 2000, o Papa São João Paulo escreveu um documento chamado Novo Milênio in Eunte, que era uma espécie de um programa para o início do novo milênio, né? Aliás, desde o início do pontificado de João Paulo II, ele sonhava em entrar com a igreja no novo milênio, né? Depois das doenças dele, todo mundo achou que ele não seria capaz, que ele não chegaria a tanto, mas Deus quis que ele iniciasse, né, ele introduzisse a igreja no novo milênio. E ele fez o programa pastoral da igreja no novo milênio, né, e ele falava o seguinte, que a santidade, né, essa é a primeira coisa, a principal coisa. A igreja existe para fazer santos, que com Cristo, por Cristo e em Cristo adorem o Pai, se entregue como hóstia viva, né? Entregue esse mundo para Deus. A igreja existe para fazer santo, e é Jesus que nos santifica. Ser santo não é que eu vou fazer um monte de coisa para Deus, não é isso.
Eu vou deixar Deus fazer um monte de coisa em mim e por mim. E eu quero ser dócil à sua ação. Claro, pela liturgia, então a liturgia realiza a santificação do povo de Deus, do povo fiel. Né? Na liturgia se realiza a glorificação de Deus e o culto público integral. Né? Pela liturgia nós glorificamos a Deus. Né? Que poderei oferecer ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor, elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Como que eu vou adorar a Deus? Como que eu vou glorificar a Deus? O que eu vou dar para Deus? Bom, eu vou dar para Deus o Filho dele. E é isso que a gente faz na liturgia. A gente glorifica, na liturgia da missa, de modo particular, a gente glorifica a Deus entregando o seu Filho e nos entregando com ele. A gente glorifica a Deus pedindo perdão e recebendo a misericórdia no sacramento, ouvindo a palavra do Senhor que é viva e que toca em nós e que nos chama, não é? Então, na liturgia, nós vamos glorificando a Deus. Toda liturgia é repleta de sinais. Nós não somos anjos, nós temos um corpo. Por isso, o Senhor quis que os mistérios da nossa redenção fossem celebrados através de rituais, de sinais, né? Através de uma água, através de um pão, de um vinho, de um óleo, através de uma mão imposta, né? Através de gestos, através desses sinais, o Senhor vai agindo e vai falando conosco e vai, de alguma maneira, nos convidando a falar com o Pai e adorar o Pai e a pedir, e a interceder e agradecer, não é? Através de sinais sensíveis. Deus nos fez corpo e alma e Ele nos convida a rezar também com o nosso corpo. Ele, para nós rezarmos, Ele quer que a gente também, de alguma maneira, pela liturgia, que os nossos sentidos participem. Né? Ele, todo o nosso corpo participa da liturgia. Não sei se a gente já reparou isso. Né? Então vamos pensar na liturgia da Santa Missa. O paladar, a gente come e bebe o corpo e o sangue de Cristo. Né? Os olhos, nem se fala, a beleza, os paramentos, os gestos. O ouvido, né? Aliás, que é o principal dos sentidos, né? Aquele grande hino de São Tomás de Aquino sobre a Eucaristia fala que se o tato, se tudo falha, só o ouvido crê. Né? O ouvido, a gente ouve a palavra do Senhor, a gente ouve o cântico, a gente canta também, não é? O tato, né? A gente pode, mas o tato, é claro, o tato também, né? A gente não tem a saudação da paz, né? O olfato, né? O incenso, né? Toda a Assembleia, de alguma maneira, experimentando o mesmo odor de Cristo, que nós queremos que suba ao Pai. Todo o nosso ser é convidado a celebrar, adorar, pedir. Todo o nosso ser é envolvido pela liturgia. Né? Nós somos corpo e alma, então nós rezamos também com o nosso corpo e com aquilo que a gente possa ver também, tocar, pegar. Né? Através de sinais, né, sensíveis, o Senhor vai atualizando os mistérios da nossa redenção. E a liturgia é realizada com a igreja e pela igreja. Jesus entregou todo o mistério da redenção à igreja e ele ficou nela, né? E através da igreja ele vai aplicando os mistérios da redenção e pela igreja e com a igreja ele continua adorando o seu Pai e nos oferecendo junto dele ao seu Pai. Claro? Então é isso. A liturgia é o que de maior a igreja pode fazer. No mesmo documento que eu citei, na Sacrosanto Concílio número 7, diz o seguinte: qualquer celebração litúrgica é, por ser obra de Cristo sacerdote e do corpo e do seu corpo que é a igreja, a ação sagrada por excelência, cuja eficácia, com o mesmo título e no mesmo grau, não é igualada por nenhuma outra ação da igreja. A igreja não pode fazer nada maior, não tem nada maior que a igreja possa fazer pela humanidade do que tornar Jesus presente no meio do mundo.
do que renovar o gesto de Cristo, do que tornar presente o sacrifício redentor do Senhor, do que nos santificar para que a gente santifique esse mundo. Não existe nada de maior que a igreja possa fazer do que repetir os gestos de Jesus, certo? Então a igreja nos ensina que não há nada maior que ela possa fazer do que a Eucaristia, né? E do que as celebrações litúrgicas. Bom, na liturgia está a igreja toda, está Cristo, está a igreja toda. Não só as pessoas que estão ali naquele templo, mas a igreja celeste também está presente. A gente estudou há poucos meses ali o livro do Apocalipse e toda hora a gente vê a liturgia no céu e a adoração e o incenso no céu e os anjos e os mártires, não é? E daqui a pouquinho aqui na terra também o cálice. Né? Cada vez que nós celebramos a Santa Missa, nós ultrapassamos o limite do tempo e do espaço e a igreja toda está junto, o céu e a terra, adorando, intercedendo, pedindo, toda a igreja. A liturgia da terra participa da liturgia celeste, certo? Então, é a obra da igreja, mas não só da igreja da terra, é a igreja inteira, o céu e a terra unidos. Claro? E isso é possível porque Jesus nos mandou o Espírito Santo. A igreja, como que é possível o padre pegar o pão e o vinho e falar isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e de fato Jesus ficar ali? Pelo poder do Espírito Santo. Não foi pelo Espírito Santo que Maria disse sim e ela concebeu? Pelo poder do Espírito Santo, cada gesto dos sacramentos vão sendo eficazes, porque ele continua na igreja para realizar a nossa santificação. Claro, o Espírito Santo, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1103, diz: o Espírito Santo desperta a memória das maravilhas de Deus e suscita a ação de graças e louvor. O Espírito Santo vem e torna presente toda a obra de Cristo, e toda a igreja louva, e toda a igreja dá graças. Ele desperta a memória e ele torna os acontecimentos altos da nossa salvação, ele torna presente. Claro? Então é isso. A liturgia, Jesus é o liturgo, o sacerdote que está oferecendo um culto a Deus, e a igreja participa desse culto perfeito, desse sacrifício perfeito. Claro, cada sacramento tem a sua liturgia, também tem a liturgia das horas, como mencionei, que é a oração oficial da igreja, a liturgia das exéquias, a liturgia de bênçãos e assim por diante. Agora, se toda a liturgia é o que de maior a igreja pode fazer, então imagine o que é a liturgia da missa. Cada vez que você vai à missa, para depois a gente poder entender o significado de cada rito, vamos entender o que é. Cada vez que você vai à missa, você está aos pés da cruz de Cristo. O ponto mais alto do universo, no pico mais alto, não é o Everest, é o altar. Ali é o lugar que o céu e a terra se encontram. Sobre o altar, o céu e a terra se encontram. Aquele é o ponto mais alto do universo. Ali, a igreja inteira reunida. Ali nós tocamos nos mistérios da morte e da ressurreição do Senhor. Ali nós nos entregamos com Cristo. A nossa vida é consagrada e é oferecida e é escondida com Cristo em Deus. Claro, aos pés da cruz do Senhor, nós estamos cada vez que nós vamos à Santa Missa. É isso. Tem uma poetisa brasileira que ela usa palavras muito bonitas para nos dizer desse mistério todo que é a Santa Missa. Ela diz o seguinte, Adélia Prado: a missa é a coisa mais absurdamente poética que existe. É o absolutamente novo sempre. É Cristo se encarnando, tendo a sua paixão, morrendo e ressuscitando. Nós,
não temos de botar mais nada em cima disso. É isso. Às vezes as pessoas falam o seguinte, eu gosto tanto da missa do padre fulano, a missa do padre ciclano é tão gostosa, né? Você não percebeu nada ainda. Eu gosto daquele padre lá, que não sei, eu gosto da missa dele. Você não entendeu nada ainda, você não viu nada ainda. Comece a gostar da missa de Cristo. Não fixe o olhar naquilo que é acidental. O padre está ali, na verdade o padre deveria se esconder para Cristo aparecer. A missão do sacerdote celebrando a Santa Missa é fazer aquilo que João Batista diz, que ele cresça e eu diminua. O padre, ao celebrar a missa, ele tem que querer que Jesus seja visto, só Jesus seja visto. É claro, né? Não precisa colocar mais nada, é ele ali. Olha para ele, adora ele. Né? Às vezes a gente quer colocar tanta coisa que distrai a gente. Vou fazer procissão disso, daquilo, não sei o que, vai cantar que não sei. Tá, ok. Mas você está entendendo o que está acontecendo agora? Você está vendo quem está se entregando por você? Tem um outro poema da Adélia Prado, não me recordo o nome, que ela vai falando de uma missa de um frei, não me recordo exatamente o nome. Tinha isso na missa, tinha aquilo na missa, tinha aquilo outro na missa, tinha aquilo outro. Mas ninguém reparava no cordeiro imolado sobre o altar. E isso é a missa. É o cordeiro imolado sobre o altar que tira o pecado do mundo, que transforma a nossa vida, que renova a igreja, que faz a gente renascer, que dá o sentido, que dá a luz. Isso é a missa. Certo? E é isso que a gente quer estudar durante essa semana. Vamos lá. Alguns termos assim importantes para a gente entender sobre liturgia. Primeira coisa, sacrifício. É bom que a gente saiba. Se alguém perguntar para você o que é a missa, a missa é a atualização do sacrifício da cruz. Cada vez que o padre fala o que Jesus falou na última ceia, não é que Jesus que o sacrifício aconteça de novo, não é isso. É que fica presente o sacrifício perfeito da cruz. Claro, todo o mistério da cruz, de alguma maneira, fica presente ali. A entrega do Senhor até o final fica presente ali. É o sacrifício perfeito. Certo? Então, é isso. Outro termo, presença. Eu estarei para sempre convosco. E ele vem. Então, a Eucaristia, o mistério, primeiramente é um sacrifício. E esse sacrifício, ele realiza uma presença. O sacramento da Eucaristia é uma presença do Senhor. Aliás, até uma coisa bem importante para a gente frisar aqui. Você tem duas coisas que distinguem quem é católico de um cristão protestante, por exemplo. Essas duas coisas, sacrifício e presença. Nós acreditamos que em cada missa é o sacrifício da cruz que vai sendo atualizado. Os nossos irmãos protestantes não acreditam nisso. A gente acredita que a gente participa do sacrifício de Jesus entregando a nossa vida, entregando a nossa luta, não é? A gente é, de alguma maneira, bem entre aspas, corredentor. Jesus nos salvou, agora a gente se coloca também junto dele. A gente é aquela gotinha d'água colocada no vinho. Sozinho não valia nada o nosso sacrifício, agora em Cristo. O nosso sacrifício agora tem sentido, misturado com o sacrifício de Cristo. Claro? E a outra palavra é a presença. Então, olha, e que presença é essa? Nós estamos dizendo da presença de Jesus na Eucaristia. É uma presença substancial. Na hora que o padre fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, não existe mais pão e não existe mais vinho. Ali existe o corpo, o sangue, a alma, a humanidade, a divindade de Jesus. Ali está Jesus. Eu vejo pão, eu sinto gosto de pão, o meu tato diz que é pão, e Jesus falou, isto é o meu corpo.
No momento daquela palavra, não existe mais pão e vinho, existe Cristo. E enquanto tiver uma gota daquele vinho consagrado, uma menor partícula daquele pão consagrado, nós temos Jesus inteiro. Certo? O Martinho Lutero, ele acreditava, isso se chama transubstanciação. A substância do pão e do vinho desaparece e ali só fica Jesus. Os acidentes, a aparência continua a mesma, mas ali está, o Senhor. Certo? Como São Tomás canta, a visão, o tato, o paladar não alcançam. Só a fé tudo crê. Nos nossos olhos falam, é pão. Nosso paladar fala, é pão. Jesus diz, é meu corpo. E a gente acredita nisso, que é o corpo do Senhor. Claro? Então, olha, Martinho Lutero, ele não acreditava na transubstanciação, ele acreditava na consubstanciação. O que significa isso? Ele acreditava que durante a missa, Jesus ficava presente, mas terminou a missa, não tinha mais presença. Certo? Não. É maior do que isso. Jesus, ele assume e ele fica. Enquanto tiver o menor pedaço do pão, nós temos Cristo inteiro. Claro? Depois, tem pessoal racionalista que não acredita nem na consubstanciação. Eles falam da transsignificação. Diz assim, não, o pão é pão, o vinho é vinho, mas agora tem um significado novo, significa Jesus. Nada disso. Colocar água na fé para ficar mais fácil para se acreditar, não. Jesus falou que é o meu corpo, não significa, lembra, é o meu corpo. E ele está ali, e a gente adora o Senhor mesmo depois da missa. Ele está à nossa espera ali. Claro? Então, eu dizia, repito mais uma vez, o São Paulo VI diz, a presença eucarística constitui no seu gênero o maior dos milagres. E é isso mesmo. Então, sacrifício, presença, sacramento, mistério. A gente fala que vai celebrar os santos mistérios. Eis o mistério da fé. O que significa a palavra mistério? Na nossa linguagem cotidiana, alguém está fazendo mistério, está escondendo alguma coisa, é um mistério, não quer contar. Não é? O que significa a palavra mistério? A palavra mistério vem de um verbo grego, mien, que significa fechar a boca, calar, silenciar. O mistério é uma coisa que a gente não é capaz de falar que é grande demais. Certo? Não é uma coisa que Deus escondeu, não, que é uma coisa que é tremenda. Ele até revelou para nós, mas a gente nunca vai terminar de entender. É grande demais. Cada gesto de Jesus é um mistério. A infância de Jesus é um mistério da infância. É grande demais. A gente nunca vai terminar de entender. O mistério da vida pública de Jesus, o mistério da paixão de Jesus. Cada obra de Jesus é um mistério. E cada obra que Jesus realiza na igreja, o batismo é um mistério, a Eucaristia é um mistério, certo? É algo imenso que não dá para a gente falar. Cada obra de Jesus a gente fala que é um mistério, é algo tremendo, que a gente se cala diante daquilo, certo? A única coisa que assim, de início, tanto as obras de Jesus antes da sua paixão, quanto as obras de Jesus na igreja, que são as obras da liturgia dos sacramentos, eram chamados mistérios. Depois, quando ali os termos foram traduzidos para o latim, nós diferenciamos. As obras da vida de Jesus antes da sua paixão a gente chama mistério. Mistério da infância, mistério da paixão, mistério da ressurreição. As obras de Jesus na igreja, as 7 grandes obras, a gente chama de sacramento, para diferenciar. Deu para entender? Em cada sacramento a gente tem um gesto de Jesus, um mistério de Jesus. E é grande demais, por isso a palavra mistério é fechar a boca, silenciar. Outra palavra importante, ação de graças. O primeiro, a Eucaristia teve alguns nomes. Fração do pão, porque Jesus partiu o pão. O outro nome, Jesus deu graças. Imagine o impacto no coração dos apóstolos. Jesus indo para a cruz, Jesus pegou o pão e deu graças. Jesus sabe tudo o que o esperava, ele pegou e deu graças.
E o que de maior a igreja pode fazer senão dar graças? Eucaristia significa ação de graça. A gente se reúne, né, e a gente dá graças pela morte e pela ressurreição de Jesus, e pela nossa vida, e pelo universo, e por cada obra de Cristo. Então é outro termo importante na Eucaristia. Banquete, mas é um banquete do sacrifício. O corpo do Senhor é imolado, agora a gente vai comer a carne do Cordeiro. A gente vai beber o sangue do Cordeiro. É o banquete, né? O banquete do sacrifício. Não é uma festinha, né? É o banquete do sacrifício. Nós lembramos no Antigo Testamento, na noite da Páscoa, as casas que tinham sangue do Cordeiro na porta, o anjo da morte saltava e não fazia nada naquela casa. Aquela casa era poupada, né? Pois na Eucaristia a gente bebe o sangue do Cordeiro, né? E olha, mesmo quando você comunga só sob a espécie do pão, ali está o corpo, o sangue, a alma e a divindade, né? Quando você comunga, né, preparado, de alguma maneira você está sendo privado do anjo a morte não vai ter poder contra você. Você vai passar por ela, né, porque você bebeu, né, você comeu, você assimilou o segredo da vida. Você bebeu o sangue do Cordeiro que já venceu a morte. Claro? É isso, alguns termos então importantes da missa. Pessoal, dá para a gente continuar mais um pouquinho? Deixa eu ver aqui nos comentários, né? Porque eu gostaria que a partir de amanhã a gente já fosse para o significado de objetos, de rito, de celebrações. Então hoje a gente entendesse o que é, por que é, e amanhã a gente fosse para começar essas partes práticas, né? Vamos dizer assim. Tá dando para acompanhar? Podemos continuar mais uns 10 minutinhos, já deu uma hora aqui de conversa. Nossa, deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Tá. Bom, né, vocês também tiverem alguma dúvida do que eu estou falando, pode já ir colocando aí nos comentários, né, que daqui a pouquinho a gente vai responder. Aliás, antes da gente terminar, já se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá o gostei ali para que o vídeo também fique mais acessível a outras pessoas também. Claro? Então vamos lá. Então a gente já viu o que é a liturgia, o que é a Santa Missa. Agora, qual a finalidade da missa? Para que a gente celebra a missa, né? Qual que é a finalidade da missa? O Catecismo nos ensina que a missa tem 4 finalidades. Vou colocar até aqui a imagem para vocês. A gente participa a primeira finalidade da missa é a adoração. Ali Jesus adora o Pai, nós adoramos a Deus, nós adoramos a Cristo, né? A gente está ali para adorar, né? Certo? Alguns dizem, a gente não sabe se é exatamente assim, que a etimologia da palavra adorar viria de 2 palavras latinas que significaria tocar com a boca, beijar. Adorar é isso. Eu falo, Senhor, eu te amo, eu estou nas tuas mãos, o Senhor é o sentido da minha vida, eu estou aqui, né? Certo? Para que a gente vai à missa? Eu vou à missa para aprender um monte de coisa. Você vai aprender também, mas você vai mais do que isso, você vai para adorar. Claro, né? A maior coisa que o ser humano pode fazer é isso, é adorar, é ficar de joelho diante de Deus, entregar a sua vida na presença do Senhor. Certo? Adoração. Depois, reparação. Reparação pelos nossos pecados. A gente oferece o sacrifício de Cristo pedindo a misericórdia de Deus, porque a gente não ama, não amou, e a gente oferece um amor até o final ao Pai. Ali, né? Então a reparação, a propiciação, né? A segunda finalidade da Santa Missa. O agradecimento. Jesus tomou o pão e deu graças. A gente precisa dar graças, né? Vamos ver a ordem, hein? Adoração, reparação. Eu preciso pedir a misericórdia de Deus e eu peço, eu reparo, oferecendo o Filho de Deus. O Filho de Deus se deu a mim, eu ofereço o Filho de Deus ao Pai, pedindo o perdão dos meus pecados. O agradecimento,
né? Jesus deu graças e eu tenho que dar graças, né, em cada Eucaristia. Né? E o quarto, né, a quarta finalidade, a petição, a súplica, ali eu vou, e é Jesus que pede por mim. E é Jesus que reza, né? Tem gente que fala assim, eu rezo na minha casa. Jesus falou, né? Tranca a porta do seu quarto e adora seu pai em segredo. É verdade mesmo, ele falou mesmo, e precisa rezar na sua casa mesmo, sozinho, e abrir seu coração e conversar, e adorar, e chorar, e pedir, e agradecer, e interceder. Você precisa trancar a porta do seu quarto e falar a sós com seu pai, né? Mas Jesus também falou o seguinte, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Né? Ou seja, Jesus também quer que nós rezemos juntos, porque nós somos a igreja do Senhor, e a igreja significa o povo convocado. Quando nós nos reunimos para rezar, Jesus está espiritualmente também entre nós. Claro. Agora, na missa, não sou eu primeiramente rezando, e nem somos apenas nós rezando juntos. Na missa, é Cristo que pede por nós. É Cristo que intercede. É Cristo que se oferece. Claro, deu para entender? É Ele o liturgo, é Ele o sacerdote ali, né? Então, ele instituiu a Eucaristia para Ele rezar por você, para Ele interceder. Ele está à direita do Pai, né? E no altar Ele está intercedendo e adorando e reparando por você. Certo? Eu rezo em casa. Ótimo, tá? Mas você não acha que é bom também você vir para Jesus rezar por você? E para você rezar, colocar a sua oração junto com a oração dele? Claro? Então, olha, as finalidades da missa: adoração, reparação, agradecimento e petição. Os frutos da missa. Cada missa, cada vez que o sacrifício da cruz é atualizado, infinitos frutos são produzidos. Um primeiro fruto é o fruto geral. A missa é oferecida pelo Papa, pelos bispos, pelos doentes, pelos leigos, pelas almas do purgatório, não é? Cada missa que é celebrada, todo o universo ganha. Por isso que a igreja pede aos sacerdotes que celebrem a missa todos os dias, né? E em último caso, que celebrem nem se for sozinho, porque toda a igreja vai ganhar, toda a igreja vai ser levada ao ser atualizado o sacrifício da cruz do Senhor. Então esse é o fruto geral. De alguma maneira, o universo todo se beneficia de cada vez que o sacerdote sobe ao altar de Deus. De alguma maneira, toda a igreja está com ele e todo o universo se beneficia. É o fruto geral. Depois tem o fruto especial, que é aquela intenção pela qual o padre aplica a Santa Missa. Ele que vai agir na pessoa de Cristo naquele momento, né? Ele oferece por uma intenção, que normalmente é uma intenção que foi pedida pela alma de uma pessoa, pela saúde de outra pessoa, não é? Então, aquela intenção pela qual o padre oferece o sacrifício, a gente fala que é um fruto especial, aquela intenção de modo particular, né, vai ser beneficiada daquele sacrifício. É o fruto especial. E o terceiro é o fruto pessoal. O padre que ali falou aquelas palavras, quanto mais aberto ele tiver, mais santificado ele vai sair. E a assembleia e os fiéis que estão presentes, se oferecendo, participando de maneira plena, de maneira consciente, se entregando, pedindo, adorando, é óbvio que cada um ali vai ter um fruto pessoal da Eucaristia, né, daquela Eucaristia que foi celebrada, certo? Esses são os fins da missa. Pessoal, esses frutos acontecem, né, e eles são imensos, né? Então, às vezes as pessoas confundem, falam assim, hoje eu não estou preparado para comungar, eu preciso me confessar antes que eu tenho um pecado grave. Então eu não vou à missa porque eu não vou poder comungar. Não, você vai à missa, você não pode comungar, que pena, mas adora, pede, participa fica aos pés da cruz de Jesus, certo? O mandamento não é comungar aos domingos, é
participar da missa aos domingos e dias santos. Fica ali, né? Você peça a misericórdia do Senhor, se entregue a sua vida, entregue a sua família. Certo? Né? É isso, né? Então, mesmo que você não possa comungar, né, o mandamento não é comungar todo domingo, é participar da missa. É ótimo que você comungue todo domingo ou todo dia, desde que você esteja preparado, claro, né? Mas olha, de você estar, e mesmo que você não esteja, tem gente que fala assim, eu acho que se não pode comungar, a missa não vale. Se é para ir para não comungar, eu nem vou. Espera aí, calma. Quando uma pessoa querida falece, você não oferece a missa para essa pessoa? E ela vai comungar? Não, mas vai oferecer, porque Jesus está se entregando por ela. Deu para entender? Então esses são os frutos da missa. Agora é claro, né, que você participando da missa e podendo comungar, é claro que agora você vai ver os frutos da comunhão. Esses frutos acontecem mesmo se você não comunga. Agora, se você está preparado e você pode comungar, se você está na graça de Deus, quais são os frutos da comunhão? A comunhão aumenta a nossa união com Cristo, nos diviniza. É como se Jesus nos contraísse contra o peito dele. A gente sai unido a Cristo. A comunhão é antídoto contra o pecado. Cada vez que você comunga, é um amor novo para que você, que de alguma maneira é um antídoto para que você, né, ao mesmo tempo que perdoa os pecados veniais, mas para que você nem caia nos pecados. Né? Ela fortalece a nossa vida, ela paga os pecados veniais. A comunhão realiza a unidade do corpo de Cristo, porque ali em Jesus nós nos tornamos um só corpo. É a igreja do Senhor, ela realiza a unidade. A comunhão é o vínculo da caridade, é o remédio da eternidade. Cada vez que você comunga, você recebe o corpo e o sangue de Jesus morto e ressuscitado. Você acha que a morte vai ter poder contra você? Ali você assimila o segredo da eternidade. Né? Não é receber algo, é receber alguém. Né? Eu posso pegar a hóstia hoje, né? Eu posso comungar, eu posso receber o Senhor na minha vida, né? Certo? E eu recebendo o corpo de Cristo, eu tenho que deixando que Jesus viva em mim, e a minha vida, meu pensamento, o meu sentimento tem que se identificando com o de Cristo, e depois eu preciso ir transformando esse mundo para o Senhor, né? Certo? De acordo com aquela comunhão que eu recebi. E cada encontro com o Senhor, de alguma maneira, nos dá uma missão nova. Né? A gente sai, cada Eucaristia a gente tem que sair transformado, sair diferente, iluminado. Né? Cada encontro com o Senhor, a missa termina falando, ide, né? Vai. Né? Você se encontrou com o Senhor, vai para o meio do mundo, enfrenta, ilumina. Você não está mais sozinho, agora você tem luz. Vai, né? Vai, o Senhor vai te acompanhar. Certo? São os frutos da comunhão. Você tem essa força nova para você transformado também, transformar. Você santificado, você também santificar. Claro? É isso. Teria outras coisas que a gente poderia pensar, mas vamos parando por aqui agora para a gente ver as perguntas. E amanhã, então, a gente vai começar a ver a questão de objetos, de gestos, como eu já disse algumas vezes. Deixa eu ver se tem os comentários aqui, se tem alguma pergunta. O que toma a comunhão válida, o que torna a comunhão válida e lícita? Né? Então, olha, o padre consagrou a Eucaristia, né? Ali está Jesus. Você deve comungar, você pode comungar se você está em estado de graça, ou seja, se você não tem consciência de nenhum pecado mortal ou nenhuma situação irregular ou de pecado que você se encontre. Né? Você estando em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal, né? Você pode comungar a comunhão. E quanto mais você tiver o desejo, mais você vai se abrir para receber a graça do Senhor, certo? Então, na verdade, se diz que uma Eucaristia seria suficiente para fazer de um pecador a um santo. Né? Com quanto mais desejo, com quanto mais aberto,
né, toda a graça vai ser derramada. Agora, quanto mais você tiver com o coração grande, mais você vai ser capaz de receber a graça que o Senhor quer conceder. A palavra liturgia, né, eu vou colocar aqui para vocês verem como escreve. Pediram para repetir as duas palavras que compõem a palavra liturgia. Deixa eu ver aqui. É leiton e ergon, que é do povo e obra. Mas eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar o slide assim a gente vê, né? Então, certo? Liturgia ou liturgia em grego. Então são duas palavras, leiton, do povo, e ergon, que é obra, né? Então, de início era uma palavra de uso civil, que é uma obra para o povo, uma obra pública, né? E quem fazia a obra pública era o liturgo, né? E por que a igreja usa essa palavra? Porque a grande obra pro povo realizada foi feita por Jesus. Ele é o liturgo e a gente toma parte na grande obra de Deus da nossa salvação. Claro? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Padre, o pão que os apóstolos receberam era o corpo de Cristo? Sim, ali Jesus já estava ali também, certo? Deixa eu ver, que mais? Padre Luan Fernandes, conversar na missa é pecado grave, né? Então, olha, na missa a gente está diante do mistério da nossa fé. Eis o mistério da fé. Deus ali na nossa frente. Como que a gente vai falar? Não tem como. Não dá. Então, no pecado grave, acho que é loucura grave. Jesus ali na sua frente, você conseguir distrair, você conseguir falar com o seu vizinho, você, né, não dá. Você não entendeu ou você está louco. Né? Certo? Né? É loucura grave. Certo? Ali você é mistério, é mien, ou seja, você se cala e se adora, né? Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Dar graças e agradecer, sim. Dar graça, agradecer, dar graças é a mesma coisa, certo? Que a palavra original, a palavra em grego é Eucaristia. Padre, na hora do Pai Nosso, levanta ou não as mãos? As coisas do ritual, a gente vai ver gesto por gesto, rito por rito, a partir de amanhã. Né? Então, vou deixar para a gente responder amanhã. Tá. Por que só pode comungar 2 vezes ao dia? Tá bom, uma boa pergunta. Né? Porque, olha... você está se aproximando ali do corpo de Deus. Você entendeu? Imagine, né? Na verdade, assim, você comunga 1 vez ao dia. Diz o seguinte a norma: admite-se uma segunda comunhão desde que seja na Santa Missa. Né? Por quê? Porque senão fica banalizado. Senão você perde a consciência de que é grande demais. Deu para entender? Né? Senão parece que é qualquer coisa. Né? Então, na verdade, a gente comunga 1 vez por dia, admite, ou seja, tudo bem, uma segunda, desde que seja numa missa, para não virar qualquer coisa. Está dando para entender? No dia de Natal é uma exceção. No dia de Natal é o único dia do ano que tem 3 missas diferentes no mesmo dia. Né? E nesse dia, daí há uma graça que a igreja concede, que você pode comungar em cada uma das 3 missas. Na verdade, a primeira seria celebrada à meia-noite, né? Depois uma na aurora e a outra durante o dia. A da meia-noite a gente já antecipa para 7h30, então acaba sendo 1 vez na véspera e 2 vezes no dia. Atualmente tem sido assim. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá. Bom, eu não estou encontrando mais perguntas aqui. Qualquer coisa, amanhã a gente responde. Certo, pessoal? Né? Então, espero que tenha dado para acompanhar. Né? O Senhor veio para nos amar até o final. Nós fugimos de Deus e a gente não pode ser feliz sem Ele. Ele veio atrás de nós, Ele ficou na manjedoura.
ele pregou, ele realizou as obras da salvação, milagres, ele foi até a cruz. E ele quis que você ficasse aos pés da cruz, para que você entendesse que ele não te amou de brincadeira. Ele quis tocar em cada momento da sua vida alto. E ele quis poder ser um só corpo com você e você ser um só corpo com ele. Por isso ele deixou a Eucaristia. Certo? E a liturgia é essa obra da nossa redenção que vai sendo atualizado na vida da igreja. O tempo que a gente vive é o tempo da liturgia, o tempo da igreja, o tempo do Espírito Santo. O tempo que a igreja vai atualizando a obra de Cristo, vai aplicando o mistério da redenção. E nós vamos tomando parte em tudo isso. Claro, a missa é o sacrifício, a atualização do sacrifício da cruz. Jesus que derramou o seu sangue na cruz de maneira incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue, ele continua se oferecendo por nós em cada Eucaristia e nós participamos do seu sacrifício. Certo? Os frutos da missa, o fruto geral, todo o universo ganha. O fruto especial, a intenção pela qual a missa é celebrada. E o fruto pessoal, de acordo com a abertura, com a participação de cada um naquele sacrifício. E depois a participação na comunhão, daí não dá nem para falar. Então, o que acontece ali no momento daquele encontro, é você e o Senhor se entregando, te amando e te renovando, e se fazendo um com Ele. É isso. Certo, pessoal? Então, amanhã às 8 horas da noite, convide seus amigos, mande outras pessoas, mande o vídeo para outras pessoas também. Agora a gente vai vendo parte por parte da Santa Eucaristia. Há tantos anos a gente participa da missa, que a gente participe cada vez mais de maneira consciente, plena, que a gente saia iluminado de cada comunhão. Tem um filósofo ateu que ele falava que ele não acreditava que Jesus estava presente na missa, não acreditava em Deus, muito menos que Jesus estava presente na Eucaristia. Ele não acreditava, e nenhum católico acreditava também. E ele fala assim, ele falava debochando, olha, se um católico acredita que Jesus está na Eucaristia, se uma pessoa acreditasse que ela se encontrou com Deus, comeu o corpo de sangue de Cristo, comungou, ele não sairia da missa do jeito que sai, correndo de cabeça baixa. Se a pessoa tivesse encontrado, ela sairia transfigurada. Então é isso. Como você tem saído da Santa Missa? Você tem fé? Você se entrega? Você se encontra? Você entendeu que você não mereceria? Imagine se você pudesse ir à missa uma vez na sua vida. Estar aos pés da cruz de Jesus uma vez na sua vida só uma vez. Comungar uma vez só na sua vida. Imagina como você não ia se preparar. Imagina como que não ia estar seu coração. Única vez que você se encontrar com Cristo na sua vida. E não seria uma graça tremenda poder se encontrar uma vez com Cristo durante toda a sua vida? Não é verdade? Agora, Jesus não quis se encontrar com você uma vez. Ele quer se encontrar ao menos a cada domingo. E esse milagre é mais amor ainda. E a sua preparação não poderia ser menor. Certo? É maior, ele ama mais do que se ele quisesse encontrar com você uma vez. Ele quer se encontrar com você ao menos a cada domingo. Isso significa um amor que não dá para imaginar. E amor com amor se paga. E é com o coração abrasado, com fome, com sede, que a gente precisa estar aos pés da cruz do Senhor, se entregando, pondo nossa vida ali no cálice, saindo de verdade transfigurado. Certo, pessoal? Então vamos lá, vamos agradecer ao Senhor pelo nosso primeiro encontro virtual, nossa primeira aula, a gente está recordando aquilo que a gente já sabe, e como é bom juntos a gente recordar as coisas de Deus, tornar presente os mistérios da nossa fé. E então a gente vai rezar, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude cada vez mais a mergulhar nos mistérios, nos santos mistérios da presença do seu Filho entre nós, do sacrifício do seu Filho, e ser transformados por Ele, ser transformados pela Eucaristia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser.